Olá você, mais uma vez aí para um assunto de biologia, um estudo, uma dedicação, um compromisso. Ser aprovado, ter uma boa nota no Enem. A partir de hoje você vai acompanhar em 2 aulas um dos assuntos que simplesmente caiu em todas as edições do Enem. E esse assunto é exatamente a imunidade, o sistema imunitário. Hoje você vai acompanhar a primeira parte desse assunto. Então, muita atenção, muita dedicação daqui para frente e compromisso. Imagine o seguinte, você está aí no ambiente exposto, não é? Contato com micro-organismos. Se nós pudéssemos enxergar a quantidade enorme de seres que querem tomar conta do nosso corpo, e normalmente eles tomam conta quando nós morremos, não é? Então, ao longo da nossa vida, da nossa existência, o corpo se protege constantemente contra esses micro-organismos. Vem então a ideia de um sistema adaptado, preparado para defender o nosso corpo contra a possibilidade, contra os organismos que querem nos infectar, que querem tomar conta do nosso corpo. Tudo bem? Esse sistema é chamado sistema imunitário ou imunológico. Pode ficar à vontade na adequação do termo, que melhor você quiser usar. Ok? Preste atenção então, porque vem a noção de defesa. O que nós chamamos de defesa? Defesa é qualquer mecanismo natural utilizado na proteção do organismo, normalmente denominado sistema imunitário. Esses processos, então, de proteção, nós chamamos de sistema imunitário. Mas o que é o sistema imunitário? Como ele trabalha? Quais são as linhas de defesa que o nosso corpo tem para nos proteger? Não é? Existem sistemas diversos, específicos e inespecíficos. Preste atenção na separação que vai existir para os componentes do sistema imunitário. O sistema imunitário, então, vai ser o que a gente chama de imunidade inata, com a primeira linha de defesa e a segunda linha de defesa. Essas 2 linhas de defesa são dedicadas, nós vamos aprender, você vai aprender hoje nessa aula, e a imunidade chamada adquirida ou adaptativa, que faz parte da chamada terceira linha de defesa, que você vai ter uma aula exclusiva sobre esse assunto no Sistema Imunitário 2, a imunidade adquirida ou específica, que faz parte então da terceira linha de defesa, ok? Focado, atenção, muita concentração no assunto que vai seguir. Observe então agora, para que você entenda o que é imunidade inata. A imunidade inata é aquela que nós já nascemos com ela. Ela está sempre presente nos indivíduos saudáveis, deixando o corpo preparado para bloquear a entrada de micro-organismos e para eliminá-los rapidamente quando conseguem entrar nos nossos tecidos. Imunidade inata, então, é o que faz, na maioria das vezes, com que a gente consiga permanecer vivo, andando sem ser invadido, certo? Nós já nascemos com ela, isso garante a nossa existência ao nascer e, logicamente, garante a nossa sobrevivência. Ela não é menos importante do que a adquirida ou adaptativa. Muitas vezes a pessoa acha que só a adaptativa é importante, que você vai entender aquela ideia de anticorpos e tudo mais, está ligada à imunidade adaptativa. A inata não é menos importante que ela, é igualmente importante e, para muitos autores, até mais importante que a outra, porque é ela que realmente te garante. A adaptativa ela só entra em ação quando falham as defesas inatas. É uma última estratégia que o corpo tem para tentar se proteger. Tudo bem? Então, todo o sistema imunitário é importante, não vai pensar só na imunidade adaptativa como importante, ok? O que vai ser essa imunidade inata? Observe aqui na tela a primeira linha de defesa que nós temos. A primeira linha de defesa, nessa imagem, você vê uma pessoa em corte, não é? Esse corte está mostrando como se fosse por transparência. Após a barreira da pele, existem vasos sanguíneos, existem as vísceras, os órgãos todos que tomam conta da gente. Só que a nossa pele, representada aí com bolotinhas vermelhas, ela é infecta. Micro-organismos estão em trânsito na gente o tempo todo, estão tentando tomar conta do nosso corpo. Muitos desses micro-organismos não têm nenhum problema para a gente, mas existe aquela quantidade de micro-organismos que eles estão associados e que podem causar em nosso corpo doenças. A primeira linha de defesa, então, ela vai trabalhar exatamente nesse mecanismo de proteção de barreira. Quais são esses mecanismos? Primeiramente,
Epitélios de revestimento da pele e mucosas. O que são esses epitélios? Não, revestimento da nossa pele, tecido epitelial. Epitélios das mucosas, revestimentos das partes úmidas do nosso corpo. Revestimento nasal, revestimento da cavidade oral, revestimento do tubo digestório, revestimento do aparelho respiratório. Olha só, constantemente nós entramos em contato. Inalar, trazer para dentro do corpo ar, traz também micro-organismos, traz partículas não biológicas e essas mucosas úmidas do aparelho respiratório, conjuntamente com os cíliozinhos, tendem a eliminar essa sujeira toda, tendem a eliminar esses micro-organismos. Ao ingerir um alimento, o que acontece? Frequentemente, nós temos que pensar muito na história animal, né? Animais não têm cocção de alimentos, animais não têm esterilização de alimentos, animais entram em contato com o alimento como ele está in natura. E nós também, como animais, temos proteção para o contato com o alimento in natura. A saliva, o suco gástrico, o suco entérico, tudo isso é descarregado sobre o epitélio, além da própria barreira epitelial que ajuda a proteger contra a penetração de micro-organismos. E o revestimento da pele, você já sabe, uma camada grossa que nós temos, associada a pelo, associada a glândulas que também são importantes, glândulas de suor, glândulas sebáceas, tudo isso faz parte dessa barreira epitelial, ok? Nesse processo da primeira linha de defesa, também estão associadas as secreções, como eu falei, além da microbiota associada. O que é a microbiota associada? São os micro-organismos que naturalmente colonizam o nosso corpo. Muita gente não sabe da importância desses micro-organismos e não acredita na importância desses micro-organismos. São essenciais para a nossa existência. Infelizmente, humanos têm uma questão estética, muitas vezes tendem a tomar banho o tempo todo, lógico, senão dá mau cheiro e tudo mais. O mau cheiro normalmente está ligado a esses micro-organismos, mas eles são também importantes para a gente. Certo? Eles evitam a colonização por outros seres, por seres que potencialmente são patogênicos, certo? Então a microbiota associada, ela ajuda a proteger o corpo. Olha uma situação que pode acontecer. A pessoa faz uso de um antibiótico, que elimina bactérias do corpo, só que muitas vezes esse antibiótico não é seletivo. E não sendo seletivo, ele elimina bactérias de um modo geral e da própria microbiota associada. Professor, microbiota e flora é a mesma coisa? A mesma coisa. Termo mais adequado atualmente, microbiota. Eliminando a microbiota associada, podem crescer fungos no corpo. É muito comum numa pessoa que usou antibióticos ter um crescimento de cândida, que é um tipo de fungo. Isso acontece com frequência, após um tratamento, uma antibiótico-terapia. Você vai ter um assunto inteiro sobre antibióticos lá em bactérias. Aguarde, que é muito bom e hiper importante em prova. Certo? Primeira linha de defesa, então, tranquilíssimo, Epitélios, secreções e a microbiota. O que vai ser a segunda linha de defesa? A segunda linha de defesa vai ser marcada, num primeiro momento, pela produção de febre. Olha só, em algumas situações, a temperatura do corpo sobe, vem a febre, vou explicar na sequência. Além disso, o equilíbrio do ferro. Além do equilíbrio do ferro, secreções como os interferons e interleucinas. E também um processo inflamatório associado à fagocitose. O que é cada situação dessa? Observe o seguinte. Nós sabemos que micro-organismos, que seres de um modo geral, têm uma temperatura ótima de funcionamento. Esse assunto foi abordado lá em enzimas. Não se esqueçam que enzimas, que enzimas são essenciais para a atividade celular. Tudo bem? Elevar a temperatura do corpo é uma estratégia que acontece, então ela acontece na febre. Não é específico, várias coisas podem disparar a febre. Mas elevar a temperatura do corpo é uma situação que acontece típica, ajudando o nosso corpo a tentar combater micro-organismos, porque a temperatura eleva dentro de um espectro de temperatura que nós temos condição de suportar, certinho? Mas micro-organismos, muitos não resistem a essa temperatura, se tornam fragilizados. Então, produzir febre não é ruim. Ruim
Quando essa febre às vezes persiste, se torna demasiadamente alta, aí pode dar problema. Né? Normalmente começou a subir a febrezinha, a pessoa corre e toma um antitérmico. Sabe-se que não é um comportamento imediatamente ideal. Pode até ser feito isso, né? E se faz normalmente para dar um conforto quando a coisa está, né, avançando, prolongando por muito tempo ali. Então, normalmente vem a febre. Equilíbrio do ferro. O que é esse equilíbrio de ferro? Muitas bactérias que potencialmente invadem o nosso corpo produzem toxinas utilizando o ferro que circula pelo nosso sangue. Vai existir uma situação que, quando tem um processo infeccioso em curso, principalmente bacteriano, se essas bactérias podem entrar para o sangue, lógico que podem, vai ver na sequência. Existem mecanismos internos de sequestro desse ferro, tirando esse ferro de onde? Do sangue. Isso dificulta a presença e a atividade dessas bactérias que potencialmente podem utilizar esse ferro para produzir essas toxinas. Então elas vão praticamente ficar inativas. Interferons e interleucinas são duas substâncias que são hiper importantes também. Os interferons são substâncias produzidas por células diversas em situações diversas, entre elas quando temos infecções, certo? Uma infecção viral, por exemplo. Seu corpo tem uma célula ou células infectadas por vírus. Essa é uma situação que libera, né, que as células passam a produzir e liberar interferons. O que é o interferon? O nome está dizendo. O interferon é uma substância que interfere em outras células. Estou aqui, uma célula infectada com vírus. Qual é uma estratégia? Liberar para as células vizinhas minhas, aquelas que estão ao redor, uma substância que faça uma interferência no metabolismo delas e elas parem de funcionar. Então, os interferons são liberados em muitas situações e nas infecções também, interferindo no funcionamento de células para que fique limitado ali um processo que está se desenvolvendo potencialmente infeccioso, ok? Nós produzimos vários interferons em vários momentos aí. As interleucinas já são substâncias de comunicação entre células que podem potencialmente ativar células do sistema de defesa, não é? Potencializando uma resposta mais direcionada, né? Embora seja ainda inespecífico, né? Nós estamos vendo um mecanismo que não está selecionando aquilo que está, né, sendo protegido, está protegendo contra tudo que potencialmente pode invadir o nosso corpo, certo? A inflamação e a fagocitose você vai acompanhar na explicação na tela e na sequência. Considere então, nesse caso, um corte de pele, um tecido de revestimento. O que você observa nesse tecido? Uma camada externa, por exemplo, essa aqui está toda em marrom, seria representando, por exemplo, a nossa queratina da pele. As células que estão abaixo, o tecido epitelial, logo abaixo um tecido conjuntivo, então normalmente os epitélios estão apoiados num conjuntivo. Nesse conjuntivo existem células diversas, entre elas células de defesa, que vão ajudar na defesa, e essa camada de pele, aqui ó, com bolinhas amarelinhas, representando os micro-organismos que nós não enxergamos, mas que potencialmente podem invadir o nosso corpo via revestimento e chegar até um vaso sanguíneo, correto? O que passa no vaso sanguíneo? Sangue. Existe sangue fluindo. Tudo que atingir vaso sanguíneo potencialmente pode dispersar pelo nosso corpo. Esse é o risco de uma infecção, certo? Então acompanhe o seguinte, seu corpo está aí com uma camada de proteção e micro-organismos tentando entrar. Qual a situação para esse micro-organismo entrar? Quando o seu corpo sofre uma lesão, uma injúria. Observe então agora na tela, foco na tela, porque agora vai ser importante o tempo todo prestar atenção. Se ocorrer uma injúria, o que é uma injúria? Uma lesão, uma agressão ao tecido, por exemplo, espetou lá uma ferpa, um prego, uma coisinha que você não precisa nem enxergar direito, caquinho de vidro, né, qualquer coisinha, os micro-organismos que estavam na superfície podem entrar no conjuntivo e ali começar a multiplicar. Isso dispara uma resposta imediata por essa célula que está ao lado aí. Essa célula é hiper importante, chama-se mastócito.
Não se preocupe nesse momento em decorar os nomes das células, porque depois você vai estudar todas essas células. O mastócito libera grânulozinhos de uma substância chamada de histamina. A histamina é um potencial vasodilatador, então ela vai ser liberada e atuar nas células do vaso sanguíneo capilar por onde o sangue está fluindo, certo? Veja que a ferpazinha, o preguinho, nem chegou até o capilar, não precisa sangrar necessariamente, ok? O que a histamina então faz? A histamina provoca a vasodilatação. A vasodilatação vai ser uma abertura de espaços entre as células. E com a abertura de espaços, fluido começa a vazar para o tecido ao redor. O tecido começa a ficar inchado. Esse extravasamento de líquido, né, a partir do vaso chama-se edema. Isso vai aparecer para você na sequência. Mas além do edema, pode acontecer um processo chamado diapedese. Olha só, a diapedese é a saída de algumas células, essa que saiu aí branquinha, ó, uma célula de defesa do sangue. Células, então, do sangue começam a vazar para o tecido, a extravasar, a migrar, a deslocar para o tecido que foi infectado. Além da diapedese, outras células de defesa também são chamadas, de um modo geral, de fagócitos. Então, vai acontecer um processo de migração, de chegada de células de defesa nesse local. Tudo para tentar limitar a área da infecção, para tentar controlar essa área, para que esses micro-organismos não entrem. E, por fim, o processo vai terminar com a chamada fagocitose. O que é a fagocitose? Na fagocitose, todas essas células chamadas de fagócitos começam a englobar as partículas, a ingerir as partículas. Fago quer dizer comer, como se as células estivessem comendo essas partículas. Por isso que elas são chamadas de fagócitos. Fagócitos quer dizer fago, comer, cito, célula. Célula que come, que devora, que digere outras estruturas. Elas vão englobar todos os pedacinhos e muitas vezes no local, né, que está infectado, onde está acontecendo esse processo todo que nós estamos vendo aqui, ó, hiper bacana, no local começam a morrer células de todos os lados, certo? Tanto células de defesa quanto bactéria, formando uma secreção que a gente dá o nome de pus, um exudato. O pus é resultado de toda essa briga onde tem uma infecção. Tudo bem, então? O processo inflamatório que aconteceu, ele muitas vezes termina lá com a fagocitose. A inflamação é esse processo de defesa que não mediu esforços para proteger o corpo contra qualquer coisa que tente infectar. Ok? Quais são, então, os sinais, né, chamados de sinais clássicos ou característicos da inflamação? Observe, então, na tela. O edema, exatamente porque líquido extravasou do vaso sanguíneo e ocupou o espaço, fazendo inchar essa região. Junto com ele, fica vermelho, né, o chamado rubor, ruborizado, ou a vermelhidão. Uma área inflamada, caracteristicamente, fica avermelhada pela vasodilatação, pelo aumento do fluxo de sangue nessa área. Junto com isso, a área fica quente, o metabolismo aumenta nessa área, o fluxo de sangue aumenta nessa área, o que faz uma dissipação de calor maior nessa área. Além disso, a dor, porque no tecido conjuntivo existem terminações nervosas, receptores de dor que ficam sensibilizados. E também a formação do pus é um sinal característico da inflamação. Observe então o seguinte, quando você tem lá uma espinhazinha, não é? Que ela vai ficando vermelhinha, já é a vermelhidão característica, ela fica dolorida e aparece no outro dia lá aquele cabeção amarelo da espinha. Isso é pus que está se formando ali. Isso está indicando para você que o seu corpo está se protegendo contra uma potencial infecção naquela região. Micro-organismos devem estar proliferando por ali, tentando tomar conta do seu corpo. Você está se protegendo ali. Então deve evitar de ficar cavucando aí, né? Cutucando a pele, coçando, enfiando a unha, certo? Esfregando, porque isso tudo enfia sujeira, né? Calçar aí para evitar lesão no pé, certo? Tudo isso é importante. Não colocar o dedinho no olho, né? Lavar, sempre nós comentamos isso. O corpo está se protegendo. Mas agora, imagine então você que
algum micro-organismo consiga romper essas barreiras, a pele da primeira linha e depois a segunda linha. Aí vem a terceira linha de defesa, vem uma resposta específica. Aí é uma outra situação, né? A imunidade específica que vai acontecer, que é o assunto do sistema imunitário 2. Nesse momento, faça uma revisão da aula, veja novamente quantas vezes você puder e quiser. A sua grande vantagem é que você pode ver mais vezes do que só na sala. Aproveite, traga isso, né? Trate isso como uma preciosidade ao seu favor. Eu te aguardo no próximo encontro para a gente poder trabalhar a imunidade específica. Esse assunto, imunidade específica, caiu em todas as edições do Enem, às vezes mais de um item, ok? Questões difíceis, inclusive, que você vai acompanhar. Te aguardo no próximo encontro. Sucesso, forte abraço e até lá. Tchau, tchau.